Oi, eu sou a G. A gente está aqui para o nosso bate-papo de bar. A filosofia de sexta-feira que eu estou gravando ao sábado. Uns dias sem gravar nada pela correria do trabalho, mas fiquei com um assunto rondando essa semana por conta de uma brincadeira no Face, algumas fotos que eu até não repliquei porque comparava signos e isso aí para mim não sou muito ligada, não dá certo, eu acho, não dá certo com os amigos, eu acho também. No máximo eu mando uma imagem ou outra para os amigos para sacanear quando eu acho que dá certo alguma imagem, alguma brincadeira. Mas essa se referia ao tempo que os signos demoram para perdoar. E aí esse foi um tema que me rodeou pela cabeça, lembrando algumas histórias pessoais, etc. O quanto a gente guarda rancor. Interessante que tem algumas frases que já são muito conhecidas e feitas e para mim nenhuma delas funcionou, em nenhuma situação. Então, por exemplo, tem que perdoar 77 vezes 7, parei no 0,7. Tem que perdoar os outros, é divino, é bom, é maravilhoso, demonstra grandeza, minha alma é desse tamaninho. Em outro momento diz que você perdoar vai ser bom porque você guarda dentro de si o rancor e aquilo só prejudica você. Beleza, mas como que eu arranco lá de dentro? Aí enfiar no dedo na garganta também não funcionou. Então, tudo bem, isso aí são diagnósticos bem interessantes. Mas e a receita? E a solução? Porque é interessante como as pessoas falam o quanto é difícil perdoar os outros. Aí entra na pergunta que eu acho que é uma receita, que foi a única que funcionou para mim e que eu acho que funciona para a grande maioria, porque revela uma verdade que é inadmissível para uma alma orgulhosa e forte e que tenha personalidade arraigada, é o perdoar a si mesmo. Opa, G, mas a gente não está falando de rancor e de uma outra pessoa que me ferrou? Como é que é esse negócio? Não, é perdoar você. Porque se aquela pessoa fez alguma coisa com você, a maioria dos casos, a maioria mesmo, né, em geral, é porque você fez a expectativa errada e a leitura errada em relação à pessoa. Então, se a pessoa te magoa no amor, foi porque você tinha uma expectativa errada. Você esperava alguma coisa daquela relação baseado no que você pensa, nos seus sonhos, nos seus desejos, e não no que aquela pessoa pensa, nos sonhos dela, nos desejos dela, na personalidade dela. A sua expectativa referia-se a um modelo que não era a junção das duas personalidades. Então, você tinha expectativa errada. Então a merda foi sua. Você esperava uma coisa que não poderia ser. Você não fez a leitura correta daquela pessoa para você dividir alguma coisa legal e dizer, não, o que você tem para me oferecer, eu topo, eu quero. Não, você falou, eu quero te amar se você me der isso. Você não observou o que aquela pessoa tinha para te oferecer e se te interessava. Então a merda foi sua. Outro caso profissional. Não, a pessoa me passou uma rasteira profissionalmente, ele é um psicopata, ele me sacaneou. Tá, mas o que foi que você fez no contexto profissional que possibilitou isso? Você se expôs? Você não percebeu que aquela pessoa era assim? Então também o erro foi seu. Porque tudo bem, a gente pode levar rasteira, pode isso, pode aquilo, mas... né, você não percebeu? Né? Por que aquela pessoa teve armas para te passar uma rasteira? Você não conseguiu se firmar profissionalmente, definir como as coisas têm que ser feitas, você tinha uma expectativa profissional que não era para você, ou não era o momento para você, ou você ainda não tinha preparo para aquilo, alguma coisa estava errada no processo. Né? Ou você não fez a leitura correta em relação àquela pessoa, ou a sua própria postura não estava correta em relação àquele meio. Também foi você. Não, um amigo me sacaneou, eu confiei nele, eu emprestei dinheiro e ele não me devolveu, e ele... Tá, mas aí o erro também foi seu. Você não conseguiu perceber que aquela pessoa
não poderia te retribuir. Você não conseguiu perceber que aquela pessoa não era seu amigo, por exemplo. Que se ele fosse seu amigo, nesse momento ele estaria do seu lado agora, né? Tipo, cara, me ferrei e não vou poder te pagar. Não, ele some e fica te enrolando. Então, se ele não está do seu lado agora, então isso significa alguma coisa, né? Você errou na sua leitura. É uma coisa bonita, eu já gravei um vídeo só sobre isso aqui, sobre conhecer as pessoas e como é legal isso, né? Usei o termo idiosincrasia, que geralmente as pessoas usam para características de populações, de cultura de locais, etc. Mas aqui se referindo às idiosincrasias pessoais, as características pessoais de cada um. E é muito legal você conhecer a pessoa e você ver como é aquela pessoa, porque não existe um jeito certo de viver. Não é o seu jeito que é o jeito certo de viver. Uma verdade horrorosa, né? Mas pensa, se o seu jeito fosse o jeito certo de viver, era só você no mundo. Se o jeito das pessoas é o jeito errado, elas estariam todas mortas então, né? Se é o jeito errado de viver. A vida oferece muitas formas de viver, muitos aprendizados. Cada um está aprendendo num ponto diferente, num lugar diferente, com uma perspectiva diferente. O que seria do sorvete de chocolate se todo mundo gostasse de sorvete de creme? Ainda bem que não é todo mundo gosta de creme, aí eu encontro mais fácil no supermercado, inclusive. Mas as pessoas são diferentes, um gosta de vermelho, um gosta de azul, e assim é a vida. O seu bom senso serve para você. Aquilo que você escolhe como moral serve para você. Mas e para outra pessoa? Com as experiências de vida que ela teve, com a família que ela teve, com o ambiente social onde ela cresceu, com a vida profissional onde ela despontou, com as características pessoais de personalidade, não serve. A tua receita de bolo não serve. Então, quando você erra ao enxergar aquela pessoa e ao que ela pode te oferecer e ao que ela tende para oferecer, que muitas vezes é muito legal. É muito legal você entender como a pessoa vive e compartilhar um pouquinho daquilo. Você não precisa viver do jeito dela. Você tem que continuar vivendo do seu jeito. Mas, eventualmente, você vai repensar algumas formas de fazer as coisas no aprendizado. É isso que tem de lindo na convivência. E é isso que tem de erro quando a gente se decepciona. Agora, o difícil em se perdoar é porque ninguém quer olhar no espelho e dizer, cara, tu é uma besta, tu foi um burro, tu é uma anta, coitada da anta. Né? Tu é uma topeira, coitada da topeira também. Ontem à noite eu estava lembrando uma história muito engraçada com a minha filha. Quando ela tinha 4 anos, ela tinha muitos pesadelos, dormia comigo e uma vez no meio da noite, 1h da manhã, a mãe dormindo com sono, depois de trabalhar muito. Ela gruda no meu cabelo para conversar, e, né, porque tinha tido um pesadelo e tal, tinha que se distrair. Aí vira para mim e diz, mamãe, de que país é a topeira? Mamãe com sono, né, cansada. Foi uma resposta absolutamente natural. De Campo Grande, com certeza, porque tem um monte no trânsito. Eu acho que ela guardou bem isso. Ela nunca mais perguntou isso. Ela achou a resposta satisfatória. Porque a criança volta, né? Ela achou perfeito, né? A topeira de Campo Grande está dirigindo. Então, agora é difícil isso quando é você, né? É fácil a gente perceber, né? A pessoa que fez coisa errada, tal, no trânsito. Mas e quando você fez? Você consegue perceber que você foi uma topeira? Você consegue chegar em casa, olhar no espelho e saber, puta, eu confiei naquele cara, ele me sacaneou, para não falar uma palavrão pior. E eu sou uma topeira. E coitada da topeira. Você consegue fazer isso? Ou você prefere ser um avestruz e enterrar a cabeça na areia? Coitado do avestruz, né? Então, gente, é muito difícil. Perdoar os outros é difícil? Não. Se perdoar é que é. Porque a gente está habituado tem que ser perfeito para ganhar o céu, senão eu vou para o inferno. A gente não percebe que ninguém está aqui, as pessoas estão aqui no meio, uma mais para cima, uma mais para baixo, mas todos nós aprendendo, né? E provavelmente vão algumas vidas para isso. Uma vida é pouco, muito pouco. Ninguém aprende numa vida, não. E ninguém se perdoa fácil, não.
independente de signo. Porque é muito difícil se perdoar. É muito difícil encarar, olhar no espelho. Por que a gente olha, tal, penteia o cabelo, faz maquiagem, mas a gente não olha no próprio olho no espelho? Como às vezes a gente não olha no olho das pessoas, né? É muito complicado. Você admitir tudo aquilo é a morte. Então, é uma receita que é complicada de seguir, muito difícil. Admitir a própria burrice, a própria ignorância é complicado. Agora, se a gente fizer um processo contrário, de conhecer a pessoa, de ter a expectativa correta, é evidente, em alguns casos, você vai olhar para aquela pessoa e vai perceber que é um sociopata, um psicopata, e que ela não vai poder te retribuir. Então, vaza, meu filho. Né? Você tem um monte aí de conselhos desse tipo na internet, não preciso me esmiuçar nada disso. Vaza. Se é uma pessoa que tem falhas de caráter desse nível, vaza e pronto. Ah, eu sou obrigado, é irmão, não sei o que, não sei o que. Mantenha o mínimo social naquilo que você é obrigado. Né? Não vá além das suas expectativas. Diga não. Diga não. Você vai ter a expectativa correta em relação à pessoa. E aí você não vai precisar depois ficar anos remoendo rancor, raiva, e sem se lembrar que você foi a topeira que confiou naquele que você está chamando agora de idiota. Foi você. Se você passar por isso, aí sim você vai conseguir esquecer aquela pessoa. É ruim, é complicado, e aí tem um ponto ainda mais difícil ainda, que é, mas isso é vitimização, achar que sempre foi a culpa minha. Gente, não vamos entrar nos exageros, como eu falei, tá? Eu sou contra a cultura do estupro, por exemplo. Vamos pegar um caso bem polêmico. Existe a cultura do estupro, sim, e ela parte desse princípio, né? A culpa foi da vítima. Mais ou menos. Não vamos chegar nesse exagero? Vamos achar um ponto de equilíbrio? Eu estou me referindo às trocas diárias, tá? Eu não estou me referindo a esse caso de uma pessoa doente de um ponto de criminalidade de um instante, tá? A cultura do estupro existe sim, como existe outras culturas em outros momentos da vida. Vamos equilibrar a coisa? Eu estou falando daquele remorso que você guarda por uma pessoa que você conviveu e por alguma razão você confiou, seja relacionado a amor, amizade, família, dinheiro, profissão, seja o que for. Tá? Eu estou falando dessa mágoa. Não vamos cair no extremo, né? Não estou falando da vitimização, que ela é errada. Eu estou falando da convivência diária, tá? Daquela onde você tem que esquecer o camarada porque realmente está te fazendo mal, mas que você tem que olhar no espelho e perceber aquele erro que foi seu. Ele é muito difícil. Nos consultórios psicológicos, onde os relacionamentos algumas vezes terminam, normalmente um culpa o outro, o outro culpa um e nenhum dos dois admite o próprio erro. Geralmente os dois erraram, mas nenhum vai admitir. Vai sempre ser um a culpa do outro, outra a culpa do um. Nenhum vai admitir, porque é mais fácil dizer que a culpa é do outro. Estou falando dessas relações, tá? A gente pode falar sobre a cultura do estupro no outro momento. Podemos falar sobre o feminismo no outro momento, sobre o machismo no outro momento. Estou falando dessa relação, onde eu crio uma expectativa com outra pessoa, dando para ela uma receita de bolo para me fazer feliz e para cumprir as minhas expectativas. A minha receita de bolo não serve para ela. Então, veja o que ela tem para oferecer e se te serve. Se não te serve, segue teu caminho. É isso. Dolorido, difícil, frio, mas a gente pode ser solidário sem dividir caminho. Vamos pensar nisso. Um beijinho, até a próxima.